Já falamos então sobre a conservação pela adição de açúcar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conservação pela adição de sal. É um método bastante antigo também, da mesma forma que a adição de açúcar, a adição de sal ela vai promover uma elevação da pressão osmótica e uma redução da atividade de água. Esse processo ele pode ser também combinado ou com a acidificação, quando se faz conservas de hortaliças, né? Ou pode ser combinado também com a secagem, quando se faz a conservação de carnes, se fazem as carnes salgadas ou as carnes curadas, e pode ser combinado também com o aquecimento, por exemplo, uma conserva de hortaliça que pode ser pasteurizada depois de estar pronta. Quando a gente fala de adição de sal para produtos cárneos, nós falamos então do processo de salga, quando se usa só o cloreto de sódio, ou o processo de cura, quando a gente usa o cloreto de sódio e como coadjuvantes o nitrito e o nitrato de sódio. Também pode ser usado açúcar, que pode ser fonte para micro-organismos fermentativos, e demais condimentos para realçar e para conferir sabor. O cloreto de sódio, ele é essencial, ele é fundamental quando a gente fala de salga ou de cura. Ele vai impedir o desenvolvimento de várias bactérias que iriam estragar, deteriorar a carne, mas uma exceção para bactérias halofílicas, que são aquelas bactérias que crescem em ambientes com altas concentrações de sal, como algumas espécies de bacilos e de micrococos. Então, esses micro-organismos, eles vão conseguir crescer mesmo com concentrações elevadas de sal. E quais seriam então as vantagens e as desvantagens de se utilizar o cloreto de sódio como um agente de conservação? A gente já viu que a adição de um sólido, ele vai promover a diminuição da atividade de água do alimento, né? Principalmente o sal, que é bastante higroscópico, ele vai absorver bastante água. Porém, ele não destrói toxina. Então, se você tem uma contaminação por um micro-organismo que produziu toxina e essa toxina já está no seu alimento, a adição de sal não vai fazer desaparecer, não vai destruir a toxina. A adição de sal também vai destruir os micro-organismos por osmose. O que vai acontecer então? Vai desidratar o micro-organismo e o micro-organismo vai acabar morrendo. Mas a gente tem, né, alguns micro-organismos que são bastante resistentes a essa pressão osmótica elevada, como o Mycobacterium, que ele vai sobreviver. O sal também, ele restringe a solubilidade do oxigênio, e aí ele vai impedir a vida dos micro-organismos aeróbicos, que são aqueles micro-organismos que necessitam de oxigênio. Só que ele também pode facilitar a perda de alguns micronutrientes, desculpa, que sejam solúveis. O sal ele apresenta baixo custo, né? 1 quilo de sal acho que não custa nem R$ 2 hoje, né? Mas, por ser muito barato, às vezes ele pode conter impurezas, e essas impurezas podem transmitir um sabor desagradável ao alimento aonde ele está sendo adicionado. Quando a gente fala de salga, né, a gente pode salgar carne, salgar pescado, um exemplo é o bacalhau, que é muito comum ser consumido seco, né?
E quando a gente fala de salga, nós temos vários tipos de salga. A salga seca é, como o próprio nome diz, aplicar sal seco na superfície do produto. Quando é feita essa salga seca, ela consegue remover de 20 a 30% da umidade do produto. Ela vai penetrando no alimento até que a concentração de sal seja a mesma em toda a extensão. Nesse processo, a gente vai ter essa penetração de sal variando em função da temperatura que esse produto está exposto, né? E também variando pelo tamanho do cristal do sal. Quanto menor o cristal do sal, mais fácil é ele penetrar. E algumas proteínas podem ser desnaturadas também com essa adição de sal. Uma temperatura ótima para essa salga se proceder é 15 graus Celsius, mas precisa prestar um pouco de atenção para não deixar, né, em temperatura ambiente, que você pode ter uma deterioração desse produto. Então, é comum essa temperatura ser controlada ou então o produto ser submetido à secagem ao sol, por exemplo, que vai promover também uma remoção da umidade do produto. Um outro método de salga é a salga úmida, onde você vai colocar o produto imerso em uma salmoura. Então, uma salmoura você vai fazer uma solução salina, uma solução de água com sal, e aí você vai deixar esse produto imerso na salmoura. Ou você pode também pegar, por exemplo, uma peça de carne, né? Imagine aqui um pernil, e aí você vai encontrar aonde estão as artérias dessa peça de carne e vai fazer injeção dessa salmoura nas artérias, ou mesmo várias injeções com profundidades diferentes, e essa salmoura ela vai ser injetada aqui na sua peça de carne. Essa solução salina ela pode conter só sal ou pode conter, como a gente viu, o nitrito, o nitrato e outros condimentos misturados nessa solução. E a gente tem os sistemas de salga mista, aonde podem ser combinados então a salga seco com a salmoura. Um exemplo desses é a secagem do charque, que é uma combinação desses processos de secagem. Uma boa semana para todos e para alguns um bom final de semana, depende do dia que vocês estão assistindo essa nossa aula, tá bom?